Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Direções de Jesus. E no vídeo de hoje eu quero te perguntar: você quer ser acadêmico ou você quer ser um semeador da palavra? Talvez você ache que é a mesma coisa, mas existe diferença em quem só quer enfeitar uma pregação, só quer encher uma pregação, e aquele que tem objetivo, aquele que semeia diretamente a palavra, aquele que ministra a palavra. São diferentes, tá? Talvez você ache que é a mesma coisa, mas o objetivo desse canal é fazer com que todas as coisas, todas as pessoas, todos os nossos afazeres, o nosso ministério seja de fato direcionado a Jesus. Não seja simplesmente algo fazer por fazer, mas direcionar tudo aquilo que nós fazemos para Jesus Cristo. Então toda a nossa intenção precisa estar voltada para Jesus. E essa é a ideia do canal, que eu quero que você entenda antes de toda palavra que é ministrada, todo o ensinamento que é ministrado nesse canal, eu quero que você entenda. Todo o objetivo é que se direcione tudo completamente a Jesus. Jesus é o motivo ao qual nós fazemos. Mas vamos para o vídeo falar de fato do que é ou acadêmico ou semeador. Bora pro vídeo? Como cristão, nós sabemos que existem vários aqueles pregadores que querem enfeitar demais a palavra. Eu não falo aqueles que estão falando heresias ou aqueles que estão pregando libertinagem, sabe? Como tem sido comum de pregar tudo aquilo que... as vontades da carne, né? Não é essa a ideia que eu estou querendo passar. Eu estou querendo passar a ideia de alguém que quer rechear demais uma mensagem, talvez ali de domingo, uma mensagem, sei lá, pelo YouTube. E muitas das vezes esses pregadores acabam perdendo a essência do que de fato é a pregação do Evangelho. Esses pregadores, muitas das vezes, eles perdem a simplicidade do que é ministrar o Evangelho, do que é falar de Jesus e do que é apresentar o reino de Deus para as pessoas. Muitos deles querem enfeitar e elaborar demais tantas palavras técnicas e teológicas. E aí não estou dizendo sobre não estudar teologia, sobre não estudar, sobre não fazer um seminário, sobre não estudar a palavra, muito pelo contrário. Eu creio que as pessoas têm sim que estudar a palavra, têm que estudar a história da igreja, que talvez a grande maioria não sabe qual é a história da igreja. Muitos ficam perdidos se perguntar qualquer coisa a respeito da história da igreja. Sim, eu incentivo que você estude a palavra, mas existem aqueles que perdem a essência. Quantos pregadores você conhece que eram grandes pregadores, grandes semeadores, grandes ganhadores de alma e depois foram perdendo a essência porque foram estudando demais, sabe? Foram estudando e passaram a mudar o seu jeito de falar. Sim, é fato que quanto mais nós estudamos com as pessoas que nós andamos, nós mudamos um pouco para falar. Mas muitos começam a usar demais as palavras técnicas teológicas num culto. E num culto existem tantos tipos de pessoas naquele público que está ali. As pessoas que estão ouvindo, nem todas, a grande maioria, acredito, não vai entender o que o pregador está falando. E muitos deles têm usado técnicas demais, palavras técnicas demais, para mostrar um conhecimento. Mas quando na verdade nós temos que semear a palavra, nós temos que, na simplicidade da palavra, na simplicidade do Evangelho, ministrar a palavra. E muitos, inclusive, começam a brigar com aqueles que usam coisas simples para ministrar a palavra, sabe? Coisas do nosso dia a dia, coisas do nosso tempo, coisas do nosso século, coisas da nossa geração, para ministrar o Evangelho às pessoas que não entendem muito sobre palavras técnicas da teologia. E é isso que é importante no final das contas. Nós precisamos pregar para as pessoas, para que a palavra entre no coração das pessoas e gere convencimento, para que gere conversão no coração das pessoas. Mas muitas das vezes as pessoas têm elaborado tanto a pregação e conta histórias e a pregação se torna uma contação de história e não simplesmente uma pregação simples do Evangelho. Sabe, as pessoas têm deixado de pregar sobre a graça, sobre o amor de Jesus, sobre o porquê que Deus enviou o Filho dele, para que Jesus enviou, para que Jesus morreu numa cruz. Sabe, a convocação de Jesus sobre as nossas vidas, nós deixamos de chamar pessoas para ficar contando histórias, para ficar elaborando demais pregações, para mostrar o quanto as pessoas sabem do que elas estão estudando. Sabe, às vezes talvez você ache que isso é ser profundo demais, mas ser profundo é ser profundo em Cristo.
não ser profundo apenas na história. Não adianta nós subirmos num púlpito e nós começarmos a falar da história a respeito da igreja ou a história a respeito de qualquer outra coisa. Não, simplesmente nós temos que pregar o evangelho, assim como Cristo fez. Quando Cristo foi pregar o evangelho, Cristo semeou a palavra, Cristo semeou as boas novas de Deus. O que é as boas novas de Deus? Que ele veio para salvar o mundo. E é o que ele fala ali, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho dele. Então Jesus sempre procurou pregar as boas novas de Deus. As boas novas que ele estava salvando o mundo, que ele estava tirando o pecado do mundo. As boas novas de que ele estava purificando todo aquele que está em Cristo, sobre todo aquele que crê em Cristo, sobre todo aquele que aceita aquele que ele enviou, que é Cristo Jesus. Sabe, uma pregação não precisa ter palavras bonitas, ter frases de efeitos demais, como nós temos visto nos nossos dias, mas uma pregação ela tem que ser semear as boas novas na simplicidade do que Cristo é, do que Cristo pregou aqui quando ele esteve aqui. Sabe, não enfeite palavras, não enfeite a sua pregação, não enfeite, simplesmente semeie as boas novas daquilo que já está na palavra, daquilo que Jesus, da mesma forma que Jesus ele te conquistou, da mesma forma que Jesus chegou até você, semeie a palavra. Eu tenho certeza que quando você recebeu a palavra, não tinha palavra técnica demais, palavra difícil demais, tinha a simplicidade do amor de Deus. Então não deixe de falar do amor de Deus, seja um semeador desse amor, dessas boas novas de Deus para o mundo. O mundo está cansado, o mundo está sobrecarregado e o mundo precisa das boas novas de Deus. Qual é a boa nova que o mundo precisa? Qual é a boa nova que muitas pessoas não sabem? Que elas são amadas, que elas necessitam desse amor, que elas necessitam voltar ao Pai e ter essa reconciliação e ter uma vida segundo aquilo que Ele projetou. Amém? Então, antes de terminar esse vídeo, compartilhe esse vídeo aí, clique em curtir, porque o YouTube entende que esse vídeo é importante para que outras pessoas vejam. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e eu te espero até o próximo vídeo. Falou, falou!